O ano era 1945, um tempo de esperança renovada e cicatrizes ainda frescas. O mundo celebrava o fim da guerra, com multidões nas ruas e famílias reunidas após anos de separação e medo. Em Fayetteville, West Virginia, uma pequena cidade cercada por montanhas, a família Soder se preparava para um Natal tranquilo, como tantos outros lares americanos. George e Jenny Soder, imigrantes italianos que buscavam uma vida melhor, tinham 10 filhos e uma casa cheia de sonhos. Naquela véspera, as crianças mais velhas ganharam permissão para ficar acordadas, enchendo a casa de risos, expectativas e o brilho das luzes natalinas. Mas, enquanto a noite avançava e a cidade adormecia sob o frio do inverno, um silêncio estranho se instalou na casa dos Soder. Por volta da 1 da manhã, Jenny foi acordada por um telefonema inesperado de uma mulher desconhecida, que riu de forma inquietante antes de desligar abruptamente. Intrigada, Jenny notou luzes acesas e a porta destrancada, mas achou que as crianças haviam esquecido de apagar tudo na empolgação da noite. Logo depois, sentiu cheiro de fumaça e ouviu um baque estranho no telhado, como se algo tivesse sido arremessado. Em poucos minutos, a casa estava pegando fogo, as chamas se espalhando com uma rapidez assustadora. George, Jenny e 4 filhos conseguiram escapar em meio ao caos e ao desespero. 5 crianças, Maurice, Martha, Louise, Jenny e Betty, ficaram presas no andar de cima, sem chance de fugir. As chamas consumiam tudo rapidamente, transformando sonhos em cinzas. George correu para pegar a escada, mas ela havia sumido misteriosamente do lugar de sempre. Desesperado, tentou ligar seus caminhões para alcançar o sótão, mas ambos falharam misteriosamente, como se o destino conspirasse contra eles. O corpo de bombeiros, chamado às pressas, chegou tarde demais para salvar a casa ou as crianças. Pela manhã, restavam apenas cinzas e o cheiro amargo da tragédia pairava no ar. E 5 crianças haviam desaparecido sem deixar vestígios, aumentando o desespero dos pais. O Natal dos Soder se transformou em um pesadelo inimaginável, marcado pela dor e pelo mistério. O silêncio daquela noite ecoaria por décadas, assombrando a família e a cidade. O que realmente aconteceu com as crianças Soder? A dúvida pairava no ar, alimentando teorias e suspeitas. O mistério estava apenas começando, e logo tomaria proporções nacionais. A busca por respostas se tornaria a missão de uma vida para George, Jenny e todos que amavam aquelas crianças. E a cidade jamais esqueceria aquela noite, marcada para sempre pelo mistério e pela esperança de um reencontro. O sol nasceu sobre ruínas. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturado ao silêncio pesado do que restou. A explicação oficial foi rápida. Incêndio acidental, causado por fiação defeituosa. Para as autoridades, era um caso encerrado antes mesmo de começar. O chefe dos bombeiros afirmou que as crianças morreram e seus corpos foram completamente incinerados. Nenhum vestígio restou, disseram. Mas George e Jenny não aceitaram. Jenny sabia por experiência que mesmo em cremações industriais, ossos permanecem. Ela já tinha lido relatos, conversado com especialistas. O fogo durou menos de 1 hora. Não era suficiente para destruir 5 corpos. Em incêndios domésticos, sempre restam fragmentos. Vasculharam as cinzas, mas não encontraram ossos, dentes, nada. Nem mesmo um pequeno indício das crianças. A busca oficial foi superficial. O caso foi encerrado rapidamente, sem investigações profundas ou questionamentos. Por que tanta pressa? Por que aceitar uma explicação tão improvável? O tempo parecia correr contra a verdade. Para os Soder, a ausência de restos era um sinal. As crianças não morreram ali. O vazio era impossível de ignorar. O incêndio parecia mais uma cortina de fumaça do que uma tragédia acidental. A dúvida virou obsessão.
alimentando teorias e suspeitas. Se não estavam nas cinzas, onde estavam? A pergunta ecoava noite após noite. O vazio nas ruínas era o início de uma busca vitalícia. A esperança se misturava ao desespero. A família recusou-se a aceitar o luto. Transformaram a dor em determinação. O mistério crescia a cada dia. Novas pistas surgiam, mas nenhuma resposta definitiva. O fogo não foi o fim. Foi o começo de algo muito maior. Uma busca que atravessaria décadas. O pesadelo mudava de perda para sequestro. O que realmente aconteceu naquela noite ainda assombraria a família por toda a vida. As coincidências daquela noite eram demais para ignorar. A escada foi encontrada longe da casa, os caminhões sabotados, o fio telefônico cortado. Testemunhas viram estranhos rondando e bolas de fogo sendo lançadas no telhado. Cada detalhe apontava para sabotagem, não acidente. As autoridades ignoraram tudo, insistindo na versão oficial. Por quê? Para o Sodder, era claro, havia uma conspiração. O bloqueio institucional só aumentava o mistério. Os anos passaram, mas a esperança dos Sodder não morreu. Eles preservaram o terreno como memorial e contrataram um investigador particular. Em 1949, George escavou o local e encontrou um fragmento de bomba incendiária, do tipo usado na guerra. Era a prova de incêndio criminoso. O objeto explicava a rapidez das chamas e contradizia a versão oficial. As autoridades ignoraram a evidência. O caso permaneceu encerrado. Para o Sodder, não restava dúvida. O fogo foi proposital. As crianças não morreram ali. O incêndio foi uma distração. O verdadeiro crime era o sequestro. A busca por justiça se intensificou. O mistério só aumentava. Décadas se passaram, mas a família nunca desistiu. Mesmo com o tempo apagando pistas e memórias, a esperança permanecia viva em cada olhar, em cada reunião silenciosa ao redor da mesa. Em 1967, uma carta anônima chegou pelo correio, trazendo consigo uma fotografia de um jovem que lembrava muito Louis Sodder, agora adulto. O envelope sem remetente parecia carregado de mistério e expectativa. No verso da foto, uma mensagem enigmática. Louis Sodder. Eu amo o irmão Frank. Ele o boys. 9172 ou 35. Palavras que pareciam um código, um sussurro do passado. A família acreditava que era Louis adulto. Eles analisaram cada detalhe do rosto, buscando traços familiares, tentando decifrar o que aquela imagem realmente significava. Contrataram um detetive particular para investigar a origem da carta, mas misteriosamente, ele desapareceu sem deixar vestígios. Mais um beco sem saída, mais uma pista que se perdia no tempo e no silêncio. Mesmo assim, a foto foi adicionada ao outdoor da família, renovando a esperança e reacendendo a busca por respostas. Céticos duvidaram, mas para o Sodder, era um sinal de que pelo menos um filho poderia estar vivo, e isso bastava para continuar lutando. A carta era um enigma, talvez um pedido de socorro, talvez apenas mais uma peça de um quebra-cabeça impossível. O mistério ganhava um novo rosto, e a busca por respostas continuava, alimentada por esperança e saudade. Por que alguém faria isso? O passado de George Sodder oferecia pistas. Ele era crítico feroz de Mussolini, o que o tornou alvo de inimigos na comunidade italiana. Meses antes do incêndio, um vendedor ameaçou: "Sua casa vai virar fumaça e seus filhos serão destruídos." A máfia italiana era ativa na região, e George era um empresário de sucesso. O crime parecia planejado: linha cortada, caminhões sabotados, escada removida, incêndio de distração. Tudo apontava para uma ação organizada. A polícia ignorou as evidências. O sequestro parecia uma vingança cruel.
Se as crianças foram sequestradas, o que aconteceu com elas? Talvez tenham sido vendidas, separadas e criadas com novos nomes, sem memória da família. Ou levadas para a Itália como retaliação política. A mensagem na foto de Louis pode ser uma lembrança fragmentada. O trauma seria imenso. Crescer, sem saber a verdade. O incêndio não foi o fim, mas o início de uma nova vida roubada. Os Sodder buscavam pessoas vivas, não túmulos. O mistério era agora uma busca por identidades perdidas. George e Jenny nunca desistiram. Em 1952, ergueram um outdoor com fotos dos filhos e recompensa. O painel virou símbolo local e nacional do mistério. Por 35 anos, manteve viva a esperança e a indignação. George viajou atrás de pistas até morrer em 1969. Jenny vestiu luto até o fim, mantendo o jardim memorial. O outdoor desafiava a versão oficial e mantinha o caso vivo. Após a morte de Jenny, o outdoor foi retirado, mas a busca continuou com filhos e netos. O legado da família era a luta por respostas. O caso Sodder virou símbolo de persistência diante da injustiça. O destino das crianças Sodder permanece um dos maiores mistérios dos Ewakui. O caso nunca foi reaberto. Os atestados de óbito nunca foram revogados. Mas as evidências, linha cortada, caminhões sabotados, bomba incendiária, ausência de restos, desafiam a explicação oficial. A investigação foi, no mínimo, incompetente, no máximo, obstruída. A família lutou contra criminosos e contra o sistema. O mistério foi herdado por gerações. Hoje, a história vive em documentários e podcasts. É uma lição sobre nunca aceitar respostas fáceis. Alguém, em algum lugar, sabe a verdade. E enquanto houver perguntas, a busca dos Sodder não terá sido em vão.